orando, e depois ao longo de todo o dia as coisas foram sendo geradas no meu coração. Não é nada sobrenatural, mas eu espero que isso aqueça o seu coração como aqueceu o meu. E aí sobre isso que nós cantamos, né? De abre os olhos do meu coração, quero te ver alto e exaltado, recebe a honra, ó Rei das nações, quem não te temerá? Então, essa visão do Senhor sobre um trono, né, reinando absolutamente sobre tudo e todos, foi a visão que Isaías teve, e ele descreve isso no capítulo 6, está escrito, né? No capítulo 6 do profeta Isaías. Eu sei que é muito conhecida essa visão que ele tem, mas eu quero deixar algumas sementes no seu coração. A primeira, o texto começa dizendo assim: no ano em que o rei Uzias morreu. E aí, por que eu acho interessante esse registro e essa frase primeira, né? No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. A gente descobre, lendo o livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, a gente tem ali uma descrição do reinado de Uzias. Uzias foi um dos principais reis de Judá. Foi um homem que começou o seu reinado aos 16 anos de idade e reinou por 52 anos. A Bíblia fala que enquanto Zacarias, que era um sacerdote, estava ao lado, instruindo Uzias no temor do Senhor, Uzias buscou ao Senhor, e porque ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Por exemplo, a sua fama espalhou-se para longe. Ele buscou ao Senhor com essa ajuda de Zacarias, ele se tornou muito poderoso. Ele era um homem que gostava de agricultura, então ele investia muito nessa questão da agricultura. A Bíblia fala que ele tinha um exército gigante, muito bem preparado. A Bíblia fala de engenheiros que projetaram máquinas, está escrito como máquinas, né? Que eram para defesa do seu país, ali de Jerusalém. E o versículo 15 fala exatamente assim, olha, ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e sua fama espalhou-se para longe. Versículo 16, seu orgulho provocou a sua queda. A gente sabe do que aconteceu, acho que porque ele ficou muito poderoso realmente, ele se perdeu, na ausência de Zacarias. Ele deixou que o orgulho tomasse conta do seu próprio coração, e aí ele resolve fazer também o exercício dos sacerdotes. Naquele momento ele é repreendido pelos sacerdotes, ele não atende a essa repreensão e Deus o deixa leproso na hora. A lepra aparece na sua testa e até o fim da sua vida Uzias fica morando numa casa separado de todos, contaminado pela lepra. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção hoje aqui é que por 52 anos esse homem reinou. E ele trouxe paz para a nação e muita prosperidade. Então, Uzias, de certa forma, trazia uma segurança para aquela nação. E olha que coisa linda Deus dar essa visão a Isaías, justamente no ano em que o rei Uzias morreu. Eu não sei como estava o coração de Isaías ou o coração daquele povo, porque perderam o seu rei. A Bíblia fala que o rei que veio logo em seguida fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, nesse ano de temor, né, de não saber o que vai acontecer, porque o nosso rei poderoso morreu, Isaías tem a visão do rei dos reis assentado num trono. E ele fala que as abas das suas vestes enchiam o templo. Você consegue imaginar isso, né? Esse templo não era o templo de Jerusalém. Isaías estava tendo a visão do templo celestial e as abas da veste desse rei poderoso sentado sobre um trono, e não era qualquer trono, era um trono alto e exaltado. Essas vestes enchiam aquele templo e acima estavam serafins que com 2 asas cobriam os seus olhos, com 2 asas cobriam os seus pés, com 2 asas voavam. E talvez isso aponte para uma humildade no coração desses serafins diante da grandeza daquele que está no trono, porque eles cobrem o seu rosto. Eles eram indignos de ver a glória do Senhor ali. Eles cobrem os seus pés como sinal de humildade, eles voam e eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando a gente vê essa repetição por 3 vezes da palavra santo, a gente entende o seguinte, que 2 vezes santo no hebraico quer dizer santíssimo, mas 3 vezes santo quer dizer que esse adjetivo foi elevado ao mais alto nível. É indescritível na linguagem humana.
Ele é mais que santíssimo. Ele é santo, santo, santo. E essa santidade de Deus, quando os serafins estão ali proclamando e Isaías está vendo tudo aquilo, não aponta só para uma questão moral de que ele é santo, ele não peca, mas muito mais do que isso, algo que é incomum, que é separado do comum, que é distante até porque é muito diferente. Isso é a santidade de Deus. Alto, elevado, exaltado, porque ele é santo, ele é diferente de nós, completamente diferente. Ele é santo, até os serafins cobrem o seu rosto diante dele. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é muito grande, ele é muito poderoso. E aí, conforme esses serafins vão proclamando essa santidade de Deus, e essa palavra serafim só aparece aqui, e muitos estudiosos acreditam que esses serafins são aqueles 4 seres viventes que estão descritos no Apocalipse, que também estão ali adorando, cantando ao Senhor, né? Mas enquanto eles estão proclamando, na visão de Isaías, os umbrais das portas tremem, aquele lugar se enche de fumaça. Irmãos, essa experiência que esse profeta teve com essa glória de Deus, com essa grandeza e santidade de Deus, majestade exposta ali naquele ambiente de adoração, fez com que Isaías olhasse para si próprio e visse que ele é tão pequeno, que ele é tão falho diante desse Deus 3 vezes santo. Então a reação de Isaías é: ai de mim, eu vou morrer, estou acabado, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E quando a gente pensa nessa questão de lábios impuros, a gente sabe que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando Isaías fala da sua impureza de lábios, ele está mostrando a sua impureza de coração. Ele era um homem impuro e estava diante do Rei dos Reis, santo, santo, santo. E toda vez que a gente se aproxima dessa glória, desse ambiente da presença de Deus, e onde a sua glória é manifesta, essa luz que há na sua glória evidencia as nossas trevas, evidencia o nosso pecado. É isso que precisa acontecer, irmãos. Isso precisa acontecer. É a gente chegar diante dessa presença entendendo quão precioso e grande e soberano e santo Ele é. E na hora precisa ver esse contraste com a minha falha, com a minha finitude, com a minha fraqueza, com quão pecador eu sou. Isso é exposto diante de Deus. Isso precisa ser exposto aos nossos olhos. Porque quando Isaías percebe que ele não é digno de estar naquele lugar, e ele se vê pecador, ele fala: ai de mim, eu vou, já deu para mim, vou morrer. E aí você sabe o que acontece? Um anjo pega ali uma brasa do altar, falando do lugar onde o sangue é derramado, onde o perdão acontece pelo sacrifício, um lugar de sacrifício. Ele toma uma brasa desse altar e toca nos lábios de Isaías e diz: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. É a graça salvadora desse Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, que nos alcança e que nos transforma. Mas precisa haver confissão, precisa haver reconhecimento, precisamos entender da nossa falha, do nosso pecado, enfim. E aí você sabe o que acontece, né? Quando Isaías diz ali: ai de mim, que vou perecendo. E aí a gente tem uma demonstração daquilo que o sacrifício de Jesus fez para a nossa vida. Então ele ouve uma voz dizendo: quem enviarei? Isaías levanta a sua mão. Mas antes da gente partir para essa parte de Isaías se colocar como um voluntário nas mãos do Senhor e ser um profeta, ser boca de Deus, eu preciso lembrar você que no capítulo anterior, isso é que a gente está vendo é capítulo 6, mas olha aqui, no capítulo anterior, Isaías está dizendo: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades. Ai de vocês que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Ai dos que prendem a iniquidade. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce, do doce amargo. Ai de vocês que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos que são campeões em beber vinho. São muitos ais. Ele está trazendo julgamento sobre a nação, mas quando ele se vê diante da glória de Deus e da santidade de Deus, ele diz: ai de mim. Ele olha para si próprio. E aí, amados, o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje,
E eu tenho uma outra parte para entrar, mas antes disso eu quero lembrar vocês de que a palavra do Senhor nos deixa tão claro. Em muitos textos a gente vê isso, mas talvez o texto mais forte a respeito da nossa posição diante de Deus é aquele texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, onde está escrito que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Amados, Deus está no governo. Antes de qualquer homem, é Ele que governa. Ainda que o mal venha contra nós, ainda que o mal venha intentar contra a sua vida, eu preciso te lembrar, o mal pode ir até o limite que Deus estabelecer. Como a gente já disse aqui, né? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Sabe, Satanás quer destruir a gente, ele quer atacar os nossos filhos, quer destruir a nossa nação, sim, mas existe um limite. É Deus que está acima de tudo isso. Se aconteceu, porque Deus permitiu. Deus é soberano. E a forma como nós vamos ter uma nação abençoada e um povo abençoado, os nossos filhos saudáveis e famílias saudáveis, uma sociedade próspera, ausência de miséria, de fome, de desemprego, não é governador A, 2B, não é isso. É o governo de Deus estabelecido sobre nós. Só que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É um povo que se chama pelo seu nome, é o seu povo, não é qualquer povo, é o seu povo. Se esse povo assumir essa posição de confissão de pecado, de arrependimento, e sabe, quando a gente olha lá para Esdras, para Neemias, quando Esdras recebe a notícia de que os exilados tinham casado com povos de outras nações, algo claramente explícito nos mandamentos ali, de que aquele povo não deveria se misturar, era um povo separado, um povo santo. E quando ele sabe disso, a reação de Esdras, ele rasga as vestes, a túnica, ele arranca os cabelos e arranca a barba. Imagina a situação que ficou o interior desse homem quando soube do pecado da nação. Aí ele fica atordoado por horas, até que ele se levanta e vai para frente ali do templo, dobra os seus joelhos, levanta as suas mãos para os céus e começa a confessar pecados. Amados, Esdras não tinha casado com outras mulheres de outras nações, ele não tinha cometido esse mal, mas quando ele começa a orar, ele fala os nossos pecados. Ele se coloca ali e começa a confessar o pecado do povo como se aquele pecado fosse dele próprio. E ele começa a dizer, e as pessoas vão se aproximando, daqui a pouco é uma multidão que está prostrada, chorando, confessando os seus pecados diante de Deus. Que lindo isso! Quando Jonas recebe a ordem de Deus para ir até Nínive e trazer uma palavra dizendo que aquela nação seria destruída, é bonito de ver. Eu vou ler para você. Sei que você conhece, mas é bom a gente lembrar. Ai, que lindo. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. E aí diz que o rei se levantou, o rei proclamou um jejum, tá todo mundo proibido de comer, nós vamos orar, nós vamos pedir perdão, nós vamos confessar os pecados, enfim. E aí o que acontece? Ai, que lindo. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Porque um povo olhou para si próprio, viu o mal que havia em si, confessou os seus pecados, se arrependeu, Deus tirou a mão. Deus ia destruir. Deus ia destruir. E amados, eu vou dizer para vocês quantas vezes Deus usou a Babilônia contra o seu povo, a Assíria contra o seu povo. Deus pode fazer isso. Porque o interesse de Deus é tratar com a gente, o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome. Deus pode fazer isso. Mas enquanto nós temos um tempo ainda, né? Até o dia 30, o meu clamor é, irmãos, é jejum e é oração e é confissão de pecados. É trazer o pecado da nação para nós aqui e falar, Senhor, nós pecamos e nós nos arrependemos diante do Senhor. É pedir perdão pelo nosso orgulho. É pedir perdão porque nós, povo de Deus, tantas vezes falamos em nome de Deus, mas não temos comunhão com Ele.
É pedir perdão porque tantas vezes o púlpito se torna um lugar de show e não de adoração. É pedir perdão porque entre marido e mulher, muitas vezes, na frente das câmeras é tudo lindo, mas a sós existe uma ofensa constante, uma humilhação constante. É pedir perdão quando a gente coloca outras coisas no centro da nossa vida. É pedir perdão porque tantas vezes estamos arraigados nessa terra, nesse mundo, mas a nossa vida não é desse mundo. É pedir perdão pela forma como tantas vezes, de forma orgulhosa, a gente despreza o irmão, ou aquele que tem uma opinião política contrária, ou qualquer tipo de opinião diferente, né? E a gente se sente superior. Tantas coisas que a gente precisa se arrepender, tantas coisas que a gente precisa confessar. E isso é o Espírito Santo que vai fazendo no meu coração e no seu coração. Mas é interessante quando Deus vem para Isaías, uma vez que ele é perdoado, o pecado é tirado, então ele ouve uma voz, quem enviarei? Ele levanta a mão, eu vou. E aí Deus fala, vai e diz à nação. E aí Deus fala exatamente o que Isaías deveria dizer. E as palavras que Isaías deveria dizer era a respeito de que aquele povo iria ouvir, mas não ia reter. Ia ouvir, mas não ia entrar. Ia ver, mas não ia perceber, porque o coração estaria endurecido. E isso é repetido em várias vezes no Novo Testamento. Acho que são 6 vezes que esse texto é repetido no Novo Testamento, mas tem uma vez que é repetido ali em João 12, quando Jesus está encerrando o seu ministério público, porque a partir dali ele vai ficar escondido, vai ficar só com os discípulos. Ele vai descrever toda aquela parte da videira, o derramar do Espírito Santo, que o Espírito Santo faria. Ele vai dar todas as instruções, a oração sacerdotal, até que ele vai para a cruz. Então as últimas palavras de Jesus nesse ministério público que ele exerceu ali, é onde é repetido, João repete essas palavras de Isaías, mas as palavras de Jesus no final, capítulo 12, verso 36, eles falam, creiam, ele fala, creia na luz, enquanto vocês a têm, para que vocês se tornem filhos da luz. Creiam na luz. Esse crer não é um conhecimento intelectual e falar, eu acredito. Não, crer é unir-se a. Então eu me uno a isso aqui, eu creio na luz. E porque eu creio e me uno a essa luz, então eu me torno filho da luz. E aí, Paulo vai dizer lá aos Efésios, no capítulo 5, sobre os frutos da luz. Mas antes eu só queria pensar com você lá no Gênesis, né? A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu sei que eu tô falando muito, mas é porque meu coração tá cheio. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia escuridão sobre o abismo, sobre a face do abismo, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz. Pum, houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E então houve separação entre luz e trevas. Ali foi estabelecido um princípio. Houve separação entre luz e trevas. Vai toda a história do Antigo Testamento, lá no anúncio de que Jesus viria, a Bíblia fala, o povo que andava em trevas viu uma luz. Sobre os que habitavam na escuridão, resplandeceu-lhes a luz, apontando para Jesus. O primeiro capítulo do Evangelho de João vai falar que aquele que é a luz verdadeira, que ilumina todo homem, veio até nós. Ele vai dizer que ele é a luz do mundo. Quando Jesus teve aquele momento da transfiguração, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes brancas, ali um pouco da sua glória que estava bem escondida no seu ministério aqui foi revelada. Ele é luz, ele é luz. Quando Jesus morreu, entrega seu espírito ali na cruz, a Bíblia fala que houve trevas, a luz se apagou. Ele é luz e ele nos chama para exercer esse ministério da luz. No capítulo 5 de Mateus ele vai dizer, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder, não se pode calar. Assim resplandeça as vossas obras diante dos homens, para que vendo-as, glorifique ao Pai que está nos céus. Então a nossa vida anuncia que nós somos filhos da luz. E aí eu quero encerrar com esse texto de Efésios, quando Paulo diz assim, porque outrora vocês eram trevas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade.
E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Não participe, mas exponha. Exponha essas obras das trevas, obras infrutíferas, à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. E o finalzinho diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, tudo isso para dizer o seguinte: eu sei que é chover no molhado, eu sei que todo mundo sabe, mas nós estamos diante de uma situação, meus irmãos, que a gente precisa se posicionar com relação ao segundo turno que vai acontecer no dia 30 de outubro, sabe? Eu sei que talvez muitos aqui, ou alguns, tenham votado nulo, ou branco, ou então tenham escolhido um outro candidato que talvez pudesse representá-lo melhor, porque eu sei que nenhum nem outro nos representa de verdade, nós sabemos disso. Porém, a nossa luta agora é contra as trevas. É contra princípios e valores que vão destruir a nossa família. E o que Satanás quer é destruir a nossa família, porque quando ele ataca a nossa família, ele ataca a nossa identidade. Uma criança que cresce numa família desestruturada tem dificuldade de entender quem é, quem não sabe quem é, não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Identidade e destino, isso é formado na família. Nessa família tradicional, sim, alguém fala assim, família tradicional, como quem critica e diz que isso é uma ideia do passado, mas não, quando Deus pensou em família, quando Ele sonhou com essa família, que é a invenção de Deus, Ele pensou assim no homem, na mulher e nos seus filhos, e cada um exercendo o seu papel de forma linda, completa, um completando o outro, e pessoas saudáveis emocionalmente, formadas dentro da família. Sabe, as trevas querem dizer que os nossos filhos, eles não nascem nem menino nem menina, eles decidem ao longo da vida quem eles vão ser. É a mesma coisa que dizer que 2 mais 2 não é 4. Irmãos, a gente tem que se posicionar. A gente não quer isso para os nossos filhos. Ainda ontem, a gente vendo a apuração dos votos aqui, depois do nosso culto, e a gente viu que Lula foi o mais votado. A Bia perguntou assim, nossa mãe, será que eu vou ter que dividir o banheiro com os meninos? A gente não quer isso, meus irmãos. Nós tivemos essa experiência na França. Estávamos lá no Palácio de Versalhes. O Marcelo, quando saiu do banheiro, tinha mulher dentro do banheiro. Eu vivi isso lá também no McDonald's. Você entra tão tranquilo, mas na hora que você sai, tem um homem bem na sua frente. Imagina as nossas meninas. É complicado, a gente não quer isso. A gente não quer legalizar o aborto. A gente não aceita isso. Isso vai contra as escrituras. Isso é obra infrutífera das trevas. Nós temos que expor isso à luz. Está errado, nós não aceitamos. Legalização das drogas. Só quem viveu perto de um dependente químico sabe como isso é destrutivo. Como destrói não só aquele que está se contaminando com as drogas, mas destrói a família toda. Nós temos que lutar contra isso. E tantas outras coisas que vocês sabem. Talvez melhor do que eu. Quer falar alguma coisa? Então o meu clamor hoje é... A primeira coisa... Nós somos o povo que se chama pelo nome de Deus. Então, nosso posicionamento primeiro é dobrar o nosso joelho e começar a confessar os nossos pecados. Confessar os pecados da igreja. Confessar como tudo virou um comércio. Como tantas vezes pessoas recebem cachês milionários para falar em nome de Deus. Está errado. E tantas outras coisas. A gente precisa se arrepender. Confessar os nossos pecados para obter o favor de Deus. Porque o favor de Deus na nossa vida não depende de governo A nem B. Depende desse coração dependente dele e no lugar certo. Que honra o Senhor, que o reconhece como rei em todos os seus caminhos. Nessa pessoa vai haver o favor de Deus. E esse é o primeiro posicionamento como igreja. A gente vai unir as nossas forças em oração e intercessão pelo nosso país. Mas também nós vamos nos posicionar. Eis-me aqui. O Senhor me chamou para resplandecer. O Senhor me chamou para anunciar as obras da luz e não as obras das trevas. Então eu vou fazer oposição, sim. Amados, não existia, né, um candidato perfeito. Não existe. Mas existe aquilo que menos
Está longe daquilo que a gente acredita. Ou menos pior, como tanta gente disse por aí. É posicionamento. É pelo bem dos nossos filhos. É para o futuro do nosso Brasil, né? Pelo futuro da família. E até essa liberdade de expressão, né? A gente relutou demais em manifestar, porque um dos cuidados maiores da nossa vida sempre foi assim, ser motivo de escândalo, sabe, gente? Que a Bíblia diz que se você comer carne, faz teu irmão pecar, Então não come. Então não coma. Mas ao mesmo tempo, existem muitas coisas em jogo, né? E eu sei que muitos de vocês que podem ter escolhido assim, de alguma forma, que não foram baseados nos princípios da palavra de Deus. Não que o candidato que a gente está mencionando, que vocês já viram em quem a gente votou e vai votar, agora no segundo turno, seja aquele que o enviado de Deus, mas se Deus usou Dário, Nabucodonosor, Ciro, né? Deus chamou Ciro de meu servo, né? Uhum. Ele pode usar qualquer um, né? Clichê falar, mas até a mula de Balaão foi usada para trazer juízo e a palavra de Deus para aquele povo, para aquela nação, a mula. Então, a questão é essa, que você falou, eu assino embaixo, você é uma benção. Você assina embaixo. Você é uma benção. Então, a nossa esperança não está em político A nem B, a nossa esperança está no Senhor. Até postei um versículo esses dias: seja sobre nós o teu amor, assim como em ti está a nossa esperança. Amém. Nós confiamos no Senhor, nós queremos o governo do Senhor sobre a nossa vida, mas o voto é uma arma que nós temos nas nossas mãos e nós temos que usar essa arma para combater essas obras infrutíferas das trevas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que seja assim. Que seja assim. E aí tem uma música pra gente encerrar aqui. Falei bastante hoje, né? Não, que tom que era mesmo? Ah, isso mesmo, Ai, meu Pai. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se este povo que proclama